Olá pessoal, Rodrigo Leite Trader, para mais uma aula aqui para vocês, tá? Aula 6. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mini contratos futuros, tá? Os contratos futuros em geral. É, Bom, dentro dos contratos futuros, tá? Encontra o dólar futuro, que ele tem essa sigla aqui dentro da plataforma, que é o DOLFUT, tá? E eh, tem um derivativo do dólar futuro, que é o mini dólar, que corresponde a essa sigla, o WDO. Aí aqui já é o mês de negociação, tá? Que ele vai mudando. E 19 é o ano que a gente está agora, tá? Que é o mini dólar, tá? Outro contrato futuro, índice futuro, tá? Que é o índice cheio. Então a gente tem aqui a sigla dele, que é o IND, FUT, tá? E derivado do índice futuro surgiu o mini índice futuro, tá? Que ele tem essa sigla de WIN, o V, que é o mês, tá? A sigla do mês de negociação, e o 19, que é o ano, tá? O mini índice Bovespa. Dentro dos contratos futuros, cada um tem sua particularidade, tá? O que é mais operado aí por quem inicia na bolsa de valores, tá? É o mini índice. Então, por esse motivo, tá? E até por ser o ativo que eu opero, nós vamos dar mais ênfase nesse tipo de ativo, tá bom? Então, o mini índice ele é derivativo do Ibovespa, tá? O Ibovespa é aquele gráfico que aparece no Jornal Nacional, nos jornais, tá? Mostrando qual foi a variação do dia das ações que compõem a Bovespa, tá? Então, a Petrobras, Vale, Itaú, etc., né? É um conjunto de ações que fazem com que seja representado através da oscilação de um gráfico chamado de índice Bovespa, tá? Então, o mini índice e o índice futuro, eles são derivativos desse índice Bovespa, tá? É intimamente ligado com a economia brasileira. Então, ele tende a oscilar, né? Conforme algumas notícias que acontecem, tal. Apesar que na forma que nós operamos a gente não está importando para nada disso, tá? Nenhuma notícia para a gente importa para a forma que eu penso, tá? Análise técnica é simples, objetiva e a gente opera o gráfico independente da notícia que está saindo por aí, tá bom? Negociado em contratos, tá? E esses contratos eles possuem vencimentos bimestrais. Então, a cada tempo, aquela sigla que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa sigla aqui, ela vai mudar. Então, aí o contrato que estava sendo praticado, ele vence, ele deixa de ser operado e aí passa a valer um próximo contrato com duração de mais 2 meses aí, tá? Então é assim que funciona o mini índice. Uma das características importantes do mini índice para a operação de day trade é que ele possui alta liquidez, tá? O que é isso? O que é ter alta liquidez, tá? Corresponde que no momento que você quiser negociar ele, você facilmente consegue firmar a negociação, ou de venda ou de compra do ativo, tá? Então você não tem um spread muito grande, você não é, dificilmente você vai colocar a ordem e não vai ser executada, tá? Ela tem um volume financeiro de negócios muito grande hoje dentro da bolsa de valores, tá? Então isso é muito importante para quem quer fazer day trade. Um ativo que não tenha liquidez, você não consegue estar desenvolvendo as suas operações aí com tranquilidade, tá? Então é o fator 1. O outro fator é a possibilidade de alavancagem financeira, tá? Se a gente fosse comprar um contrato de mini índice no valor que ele custa mesmo, a gente teria que desembolsar muito dinheiro, tá? Um contrato de mini índice, em geral, ele varia aí, tem um valor maior do que 10 mil reais, né? Um contrato de mini índice. Não sei o valor exato, mas custa mais do que 10 mil, tá? Só que o que acontece? A corretora, ela permite uma alavancagem financeira. Então, ela permite que você opere o contrato futuro, tá? Deixando uma margem pequena dentro da corretora para que você possa operar. Eu opero
pela corretora Clear, tá? Então, em geral, na Clear, se eu não me engano, é R$ 25 por mini contrato que eles pedem de margem. Então, você deixou R$ 25 de margem, você pode operar um contrato. Mais 25, R$ 50, você pode operar dois. E assim vai, tá? Então, você vai deixar uma margem financeira pequena para poder operar um volume financeiro grande. E isso facilita para que a gente possa fazer as nossas operações e para que uma oscilação dentro do mercado possa dar um valor financeiro interessante aí para a gente, tá? Outra característica importante, para a gente que opera day trade, a gente precisa de um ativo que tenha volatilidade, tá? Volatilidade quer dizer que o ativo ele se movimenta, tá? Tem altas movimentações para cima, para baixo, permitindo que a gente possa estar fazendo aí as nossas especulações e os nossos trades. Um ativo que ele não tem volatilidade, aquele ativo que quase não tem negociação, um ativo parado, já não é possível a gente estar fazendo esse tipo de operação. Baixo custo operacional para day trade, então como eu falei para vocês, né, o custo ele é baixo, a margem é pequena e o custo é baixo para você operar. Tá? Hoje tem várias corretoras que você não tem custo de corretagem para operar o day trade, tá? o mini contrato. Você vai pagar só as custas lá da B3, que são os emolumentos, tá? As outras custas que compõem aí a negociação, mas custo de corretagem você não tem, tá? Isso para operações de day trade, que são as operações de compra e venda no mesmo dia. A cotação do mini índice ela é feita em pontos, tá? Atualmente ela está acima de 100 mil pontos a cotação do mini índice, ela vai variando, né? Demorou para chegar a 100 mil pontos, ela rompeu e agora ela está se mantendo ali acima. Então, cada ponto do mini índice, tá, vai valer ali um valor dentro da sua negociação. A oscilação mínima da cotação, tá, do mini índice, que a gente chama de tick, cada tick corresponde a 5 pontos. Tá? Então, aqui tem um erro de digitação, mas ele cada tick do mini índice corresponde a 5 pontos. Então a cada tick ele vai andando de 5 em 5, tá? Andou 10 pontos, corresponde a 2 ticks, 20 pontos, 4 ticks e assim por diante, tá? Isso aqui é importante saber porque você pode estar fazendo algumas configurações de estratégia dentro da plataforma e aí você pode utilizar este termo tick para fazer ali, desenvolver as suas estratégias de entrada e de saída ali dentro do mercado, tá? Bom, ele é negociado das 9 até as 18 horas, tá? Então, diferente das ações, tá? Que abre às 10 horas da manhã, o mini índice ele inicia as operações às 9. Então, ajuda também, né? A gente tem maior tempo de negociação, tá? Então, aqui a gente tem a nossa plataforma de negociação, tá? Essa plataforma é a Clear Trader, tá? Custa R$19,90 na Clear por mês. E é uma plataforma bem completa, bem interessante. Ela é uma plataforma da Nelogica, tá? E aqui eu deixei aqui traçado esses riscos em laranja, tá? Que cada espaço de tempo desse aqui, ele corresponde a um dia de negociação do mini índice. Então aqui eu tenho o meu código de negociação aqui do mês, tá? O tempo gráfico que corresponde a esta tela, 30 minutos, tá? E aqui embaixo eu tenho os dias de negociação e horários. Então aqui eu tenho no dia 14 de agosto, ó, o mercado ele tende a oscilar basicamente sempre quase do mesmo tamanho, tá? Então isso é uma característica importante para a gente poder também prestar atenção dentro do ativo. Em geral, o mini índice Bovespa ele anda em torno ele se movimenta em torno de 1.800 a 2.000 pontos por dia, tá? Então esta é a movimentação, então você vê que tem bastante oportunidade, é um ativo que se movimenta bastante, que é bem volátil. Isso permite a gente ter bastante oportunidade no dia para entrar aí nas nossas operações, tá? E tentar conseguir o nosso lucro.
Então aqui ó, a gente tem dia 14, andou mais ou menos 1.800, 2.000 pontos, aqui a mesma coisa, tá? Então aqui, só para ficar de forma didática para vocês, eu separei aqui dia a dia, para ficar mais fácil para vocês enxergarem a movimentação aqui do dia dentro do mini índice, tá? E aqui a gente tem um quadrinho com algumas informações importantes a respeito do ativo. Então aqui, o código do índice cheio, que é o IND, como eu falei lá no primeiro slide. Mini índice, ele é o código WIN, tá? O lote mínimo, para você operar o índice cheio, você precisa operar com no mínimo 5 contratos, tá? Que é o lote padrão mínimo do índice cheio, tá? Para quem está começando na bolsa e até para quem já opera há algum tempo, o mini índice é uma boa opção, tá? Eu particularmente eu me especializei no mini índice, tá? Então eu tenho mais tranquilidade para operar esse tipo de ativo, que é uma coisa importante também. A gente precisa saber qual ativo que a gente se identifica mais com a movimentação dele dentro do dia e se especializar no ativo que você vai operar, tá? Então eu estou dando ênfase no mini índice porque é o ativo que eu domino mais, que eu tenho mais tranquilidade de fazer as minhas operações no dia a dia. Então, diferente do índice cheio, que o lote mínimo é 5 contratos, no mini índice você pode operar com apenas um mini contrato, tá? O lucro por ponto com um lote mínimo. Então, o índice cheio, a cada ponto de oscilação, tá? Corresponde a R$ 5,00. No mini índice, a cada ponto de negociação equivale a 20 centavos, tá? Data de vencimento. Como eu falei, os contratos futuros, eles possuem datas de vencimento, onde aquele contrato ele não passa mais a ser negociado, encerra-se, né? E passa a ser negociado um outro contrato, tá? Com outra sigla. Então, o índice cheio ele vence toda quarta-feira mais próxima ao 15º dia do mês de vencimento. E o mini índice, tá? Ele vence toda quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês de vencimento, tá? Assim como o índice cheio. Os meses de vencimento no índice cheio, todos os meses pares, mini índice, mesma coisa, todos os meses pares, tá? Então isso aqui é só para a gente poder ter uma noção aqui sobre os ativos em geral, tá? Em particular aqui no mini índice e a gente poder aí estar operando o contrato sabendo do que se trata bem certinho, tá? Isso aqui, essas informações em geral, a troca de sigla de contrato, em geral a corretora ela avisa, tá? O dia que vai vencer, ela lança ali uns informes, uns comunicados para a gente poder estar fazendo a nossa alteração dentro da plataforma. Então, o mini índice, tá? Ele tem um código, só para deixar mais claro para vocês. WIN é o código do ativo, tá? Que corresponde ao mini índice, WIN. Junto com o código do ativo, vai ser acrescentado a letra do contrato do mês. Esse mês agora que a gente está de agosto é a letra V, tá? E vai ser acrescentado também os dois últimos dígitos do ano de negociação do contrato. Então aqui a gente tem representado aqui, tá? Nessa sigla, WIN, que é a sigla do ativo, V, que é a letra do contrato do mês, e 19, que corresponde a 2019, tá? Então, é assim que a gente vai colocar lá na nossa plataforma para a gente poder estar achando o ativo e começar a operar ele, tá ok? Agora vamos saber um pouquinho, vou explicar para vocês aí como que a gente faz o nosso cálculo de lucro versus prejuízo, tá? Então, como ele é cotado por pontos, eu vou ter que multiplicar o número de pontos que eu consegui dentro da negociação ali do mini índice, né? Então,
vezes o número de contratos vezes 20 centavos. Então aqui nesse exemplo, eu tenho aqui 100 pontos. Então vamos supor que o ativo andou 100 pontos, tá? Eu vou multiplicar pelo número de contratos que eu tenho, que eu estou operando. Nesse exemplo, um contrato vai me dar o total de pontos que eu consegui na operação, tá? Então 100 pontos vezes um contrato igual 100 pontos na operação. Eu vou pegar esses 100 pontos e vou multiplicar por 0,20, que é o valor de cada ponto dentro do mini índice. Tá? Nesse exemplo, me daria aqui um lucro ou prejuízo de R$ 20. Tá? Então, 100 pontos vezes 0,20 igual R$ 20. Dentro do mini índice, você pode operar com quantos contratos você puder. Tá? Dentro de um gerenciamento de risco, dentro do que seu capital permite. Isso aí é um outro assunto futuro, que numa próxima aula a gente vai abordar. Mas você pode estar trabalhando com bastante contrato. Tá? Então, se com um contrato meu resultado era R$ 20 de lucro ou prejuízo, nesse outro exemplo, a gente tem aqui 50 contratos. Tá? Então, é como se eu tivesse operado aqui 50 contratos, feito uma operação, tivesse conseguido 100 pontos, então o mercado oscilou 100 pontos, tá? Para cima ou para baixo. Eu com 50 contratos, eu vou multiplicar 100 pontos vezes 50 contratos, vai me dar o resultado total de 5.000 pontos na operação. Tá? Eu vou pegar esses 5.000 pontos e vou multiplicar por 20 centavos. 5.000 pontos vezes 20 centavos me dá o resultado de R$ 1.000. Tá? Então, para a gente poder enxergar e ver como que a gente pode estar fazendo. Se com um contrato eu poderia ter ganho R$ 20, na mesma operação, com os mesmos 100 pontos, com uma quantidade de contratos maior, nesse exemplo 50, me daria já um lucro bem interessante de R$ 1.000. Tá? Então, esse aqui foi uma aula introdutória para vocês poderem entender um pouquinho sobre o mini índice, que é o ativo que a gente opera, que a gente coloca as nossas operações. Tá? Para vocês começarem já aí, quem tem a plataforma, já conseguir colocar ali o ativo para poder tá estudando, tá verificando como que faz e quem sabe já fazer as suas operações, tá? E numa próxima aula aí a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês sobre gerenciamento de risco, tá? Que é extremamente importante, é um tema muito importante para o trader e para o sucesso de vocês aí dentro dessa profissão que é o day trade, tá ok? Então por hoje é isso, até uma próxima aula.